por si mesma. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Mais uma vez você vai ver o Pedro agora, batendo Pedro à porta do pátio. Uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia ao seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? O Espírito Santo permanece falando aos nossos corações na noite de hoje. Meus irmãos, Atos capítulo 12 é um texto bem familiar, bem conhecido. Obrigado, meu querido. Fala do momento em que Tiago e Pedro haviam sido presos, e Tiago foi assassinado, foi um mártir, né? Morreu por causa da fé em Deus. E o Pedro foi preso, estava sendo guardado para ser executado depois de uma festa que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que a igreja estava orando, a igreja estava, e o cárcere que ele estava, as portas estavam fechadas, mas a igreja orando, e aí vem Deus. Quando a igreja ora, ele age. Amém? E é interessante que a Bíblia diz que Herodes começou a maltratar os crentes. Capítulo 12, versículo 1, diz que ele estava maltratando os crentes. Mas no mesmo capítulo 12, e no versículo 23, diz assim: no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. No versículo 1 do capítulo 12, mostra ele maltratando. No capítulo 12, no versículo 23, mostra ele morrendo, comido de bicho, porque não deu glória a Deus, e também porque maltratou os crentes. Irmão, não mexe com crente, não. Tá? Tem gente. O pastor estava me dando um testemunho para mim na cidade que eu fui pregar um dia desse, e ele contando que o cara começou a mexer com os crentes na rua, atacar coisa podre, os crentes fazendo culto, e ele chegou num policial crente que estava lá no culto. O irmão foi se identificar com a polícia e sentou a mão no irmão, mas a polícia moeu ele. Chegou lá, levou para a delegacia, ele estava todo moído. Aí falou assim: mas o que aconteceu? Ele: crente, sei o quê? Ele falou: o quê? Esse crente fazendo culto, o senhor perturbando? Ele falou: moço, não mexe com o crente não, meu filho. Esse povo é guardado, é protegido. Esse povo tem um dono. E a gente não precisa, irmão, devolver com a mesma moeda, que a Bíblia nos ensina a amar e a perdoar. Mas quem guerreia as nossas causas não perde batalha. A minha sogra hoje perguntou para mim: suado, eu estou lendo a Bíblia aqui, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para ir atrás do povo. Eu falei: porque o inimigo é tão fraco, minha sogra, que Deus tem que dar uma forcinha a ele para ele aguentar mais uns rauos, para ele arrebentar ele. Porque o nosso Deus é grande. Você pode dar glória a esse Deus. Ele está maltratando o povo, e ele matou Tiago, uma das colunas da igreja, um apóstolo de Deus. Ele matou, Deus permitiu ele matar o Tiago. Quando ele viu que os judeus não crentes, né, os judeus não cristãos gostou daquilo, ele querendo fazer política, ele continuou maltratando os crentes, e ele mandou prender o Pedro. E ele prende o Pedro, diz a Bíblia que ele colocou 4 quaternos de soldado, 16
soldados para vigiar o Pedro. 2 daqueles soldados eram presos no Pedro, assim, ó, um do lado, o outro do outro. Era, irmão, era prisão de segurança máxima. O Pedro está preso, portas trancando a prisão. Mas olha que coisa linda. Mas a Bíblia diz assim, olha, aleluia, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja vazia. A igreja ela não parou. Não, o pastor está preso, mas ela está fazendo, ela está orando, ela está marchando. Mas o outro pastor foi morto, mas a igreja continuou. Porque tem gente que pensa assim, se eu sair, a igreja para. Se eu não tiver para reger, para ajudar, para cuidar, a igreja para. Se eu não estiver na porta, a igreja para. Se eu não estiver no sonho, a igreja para. Se eu não contribuir, a igreja para. Se eu não for lá pregar, a igreja para. Se eu não estiver lá para auxiliar, a igreja, irmão, a igreja nunca para. A igreja é a igreja além de mim, gente, além de nós. Se eu não quiser fazer, Deus vai na boca de fumo, liberta um cracudo, aleluia, transforma um zoado, transforma, traz ele para fazer melhor do que eu, aleluia, porque Deus é Deus, Ele conta com você, Ele conta comigo, mas é independente da gente, a igreja continua e o nome do Senhor vai sendo glorificado. A igreja avança, a igreja caminha. Olha o que diz a Bíblia. E a igreja fazia contínua oração. A igreja fazia. Irmãos, a oração, ela faz realmente a diferença. Mas o segredo da oração não é uma oração isolada, é uma oração. Porque tem gente que faz uma oração aqui, ele faz, hoje eu orei. Aí para orar de novo daqui a 6 meses. Complicado, viu? Pode acontecer uma coisa, o segredo da vitória na oração é a perseverança. Eu sempre digo, eu sei que já devo ter dito isso aqui. Orar não é questão de gostar, irmão. Ai que delícia, eu vou orar. Não, irmão. Tem que ter oração, você fala, nossa, eu vou lá orar, estou precisando de Deus. Mas a carne queria ficar em casa, tomando uma sopa, comendo um trem, assistindo um bom programa, curtindo. Ai, canseira que foi hoje. Aleluia. A oração é questão de perseverança e sobrevivência. Ou a gente ora, ou a gente morre. Só que quem persevera em oração, ele sempre vai estar contando testemunho para a glória do Senhor. Você não vai ver um crente que persevera em oração para baixo, murcho, desanimado, que esse crente que chega ninguém igual papagaio de lado, morrendo. Crente de oração, volta quebrando ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus é conosco, a vitória é nossa. O pastor Lilson, o irmão ontem está aqui hoje louvando a Deus, dando glória ao nome do Senhor. Não é porque não tem sentimento, é porque nós temos um Deus que é maior do que os nossos desafios. Você Ana teve vitória, ela é famosa pela vitória que ela teve no filho, mas a Bíblia sempre vem relatando, e perseverando Ana em oração, ela teve perseverança. A gente gosta de cantar aquele hino, eu vou cantar, senão você vaza. Mas até aquela nuvem chegar, o Elias foi e orou, ele falou, vai chover. Depois ele falou, agora vou orar. Aí ele foi orar. Ele falou para o rapazinho, vai lá e olha, se está vendo chuva, o menino subiu lá. Meu filho, o sol está rachando, azulinho. Aí ele falou para o menino, volta lá, quantas vezes? 7. Aí ele foi orar, eu imaginei ele orando, o menino chegava. Meu filho, o sol ainda continua, volta de novo. Imagina o menino, meu Deus, profeta. E aí? O sol está rachando ainda, não tem nada. Foi uma, foi duas. Imagina, meu Deus, vou emagrecer desse jeito, meu Deus do céu. Sétima vez o menino, acho que o menino até para. O menino viu uma nuvem. O que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Lá, o menino viu, vou ficar vindo aqui mais. Eu nem ia falar daquele nuvenzinho, mas é só uma nuvenzinha. Ele chegou e falou, profeta, eu vi uma nuvem. É do tamanho
da mão de um homem. E ele falou: pode ter certeza que o céu vai descer e a chuva. Perseverança. Irmão, persevera nessa campanha. Você vai ver nuvem da mão de um homem. Você vai ver céu aberto. E eu profetizo, você vai dar testemunho aqui de milagres que Deus vai fazer nessa campanha, inclusive hoje. Eu creio que nessa noite Jesus vai curar. Creio que nessa noite Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Eu creio, irmão. E se você crer, você também vai perceber. Quem acredita assim pode glorificar ao nome de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, o Herodes estava preparando ele. Quando deu os dias que ele está preso, a festa ia acabar. No outro dia o Herodes falou: olha, amanhã nós vamos, amanhã nós serve camarada. Ele ia fazer ele comparecer no outro dia, era a última noite dele na cadeia. No outro dia ele ia fazer gola. Olha o que ele diz a Bíblia: mas na mesma noite, ao inimigo, amanhã eu vou matar Jeová. Aí vem Deus: hoje eu livro. Amanhã eu vou fechar a porta de Deus. Hoje eu cheguei para abrir a porta. O inimigo projetou para o amanhã, para fazer amanhã. Deus não, Deus chega sempre adiantado. Aleluia. Ele chega. Naquela mesma noite estava Pedro dormindo. O que Pedro está fazendo? Agora, irmão, isso aqui me encantou eu ler esse texto, que eu já preguei ele inúmeras vezes. Eu já li esse texto inúmeras vezes, irmãos, inúmeras vezes. Mas olha o que diz o texto: mas naquela mesma noite estava Pedro dormindo, a porta estava, o cara ia morrer amanhã. Mas o que ele está fazendo? Vamos dormir, quando está tudo dando certo, conta paga, geladeira cheia, a família na igreja, tudo uma mil maravilha. Você descansar em Deus. Oh! Agora você dormir sabendo, amanhã a espada vai comer. E é no meu loucuro. O pau quebrando. Aleluia. Que é fácil também quando a coisa está boa, gente. É fácil estar sorrindo, é fácil. Aleluia. Mas o crente salvo de oração, ele aprende a descansar quando a porta ainda está fechada. Você não vai sair daqui feliz, alegre, aleluia, com paz no coração, só depois que o milagre acontecer, não. Mesmo na luta travada, você vai sair dizendo: mas a minha maior vitória, pastor, é saber que Deus está comigo, mesmo que a porta ainda não esteja aberta. Aleluia, aleluia, aleluia. A porta está travada e ele está descansando. Aleluia. Sabe o que eu vim dizer para você? Não importa o que você está vivendo, eu não vim aqui prometer nada, porque eu não posso nada. Eu vim dizer o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu creio. Mas eu vim dizer para você, mas ele vai trazer para você descanso em mim. Ele fez uma promessa: olha, ainda o Davi dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor. Ele não falou: Deus não está me ocultando que vai ter vale. Não. Ele prometeu: no mundo vocês vão ter, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que ele diz: eu vou estar convosco todos os dias. Sabe o que ele está dizendo? Não importa como você entrou, você tem um companheiro chamado Jesus de Nazaré, o seu Salvador, o seu guia, e ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Então descansa em meio a essa guerra. Olha Paulo e Silas, o Senhor proibiu, mas eu vou dar uma fugida. Olha Paulo e Silas, a porta está trancada, eles estão chicoteados com a roupa arrancada, a porta está trancada, perto da meia-noite. Hoje o que você vai fazer perto da meia-noite? Eu estou treinando. Vamos dormir para ver se a gente morre dormindo, para ficar cansado na aula. Eles começam a orar, cantar, aleluia, oh glória. Tem alguém que entrou aqui hoje ferido por causa de luta, batalha, situações, mas você vai sair daqui hoje cantando, independente da circunstância. Você vai sair dizendo: o mais importante é que o Senhor está comigo. O mais importante é que não importa o que eu vou. Você tem algo que deixa o capeta endemoniado.
endiabrado. Se tem um crente que deixa endiado, mais endiabrado, é quando ele vê o crente na prova, na luta. Aleluia! Oh, glória! Ele pensa, é loucura. É loucura. Então aprende a descansar. Agora tem crente, irmão, tem crente que é biquinho, é vitimista, qualquer coisinha, não. Tem gente que meu problema. Tem gente que se tirar o problema dele, ele morre. Quer que o irmão morreu? Falta de problema. O problema é a vida dele, não é dificuldade. Tem gente que disputa até o tamanho do problema. Chega um irmão perto dele, ô irmão, eu estou com uma pedra no rim. Ô irmão, eu estou com tijolo no meio. Ele gosta tanto do problema que ele aumenta. Para, irmão. Para com isso, irmão. Aprenda a descansar no Senhor no meio da crise e da prova. Aprenda a celebrar a vitória mesmo antes dela chegar. Ela não chegou, mas eu já estou dando glória, porque eu tenho certeza que ela vai chegar. Aleluia! Canta é louca, porque eu sei que na hora certa o milagre vai chegar. Então eu já vou cantar. Celebra! Você vai saber que eu celebrando. Você vai estar no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu casamento, celebrando. O Senhor volta quebrando, mas eu vou dar glória a Deus. O diabo queria que eu xingasse, que eu amaldiçoasse, que eu falasse mal, mas eu vou ligar o som, vou pôr um louvor e vou adorar o nome do Senhor. Celebra. O Pedro, irmão, está dormindo entre dois. Eu imagino o soldado pendurado, bem pensando, esse cara é bom, esse do crente. Rapaz, esse negócio de ser crente, você nunca vai morrer, amanhã dormindo. E o Pedro roncando, dormindo. Só que olha que interessante, o Pedro está preso, as portas estão fechadas, o pau está quebrando, mas a igreja está, e Deus está agindo, Deus está, a igreja orando, o Pedro descansando, e Deus, aí vem Deus. Olha o que diz a Bíblia, à medida que a igreja vai orando, diz assim, olha, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz, a prisão que era um lugar escuro, e de repente o anjo entra e brilha. Irmão, quando você está numa escuridão, que uma luz é acesa, um caminho se abre. É ou não é? Lá em casa, vai todo mundo dormir, às vezes, eu quero ir na cozinha tomar uma água e está tudo escuro. Mas se você acende uma luz lá do canto, se acender tudo, não acorda um pouco, mas você acende uma lá no canto, porque você já vê que dá para passar, porque o caminho é iluminado. Há uma luz para alguém aqui essa noite, que está sem saber o que fazer. Mas enquanto eu estava orando pela manhã, pedindo a Deus uma direção, Ele falava ao meu coração, uma luz vai trazer um caminho novo, um caminho de vitória. Isso que você está enfrentando não é para você morrer, para acabar com você. Você vai passar esse momento, vai chegar lá na frente e vai dizer, eu estou mais forte do que nunca. Oh, essa prova de hoje é o seu testemunho de amanhã. Você acredita assim? A prova de hoje é o testemunho de amanhã. A luz se acende e o anjo chega e toca Pedro do lado na guiarda. Tá. O Pedro está dormindo. O anjo chega e toca na guiarda, toca do lado dele, desperta ele dizendo, olha, levanta-te depressa. Olha que interessante. Primeiro agora o Pedro está calmo, dormindo. Agora o anjo chega, toca ele, acorda e falou, levanta depressa, porque tem a hora da calma e tem a hora da pressa. Tem hora que a gente tinha que apressar e a gente está calmo. E tem hora que a gente, na hora de estar calmo, está apressado. E a gente tem que entender a direção do Espírito. Tem gente que aqui, em vez de na hora da oração, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, aí está todo mundo orando. Acalma aí. Anda um amém. Em casa, que era para estar calmo, mesmo em meio àquele clima tenso, dificuldade, que era para estar calmo.
Eu não ri, isso é sério. Está trocando. A hora da calmaria, calmar. Aí, vamos trocar hoje. Em vez de ficar gritando lá e não está resolvendo, grita, fala, não está resolvendo, grita aqui. Fala, aqui eu vou clamar. Aqui eu vou para cima desse mundo. Aqui eu vou dizer para portas fechadas: ô porta fechada aí, lá vem Deus. Aqui eu vou gritar, eu vou clamar a Deus. E quando alguém pensar que eu vou gritar lá na hora errada, eu vou calar e vou confiar no Senhor. Porque você clama aqui e na hora da prova lá Deus vai trabalhar o teu respeito. Deus vai trabalhar ao teu respeito. Aprenda a clamar, gritar, trabalhar. Hoje não levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha interessante, irmão. Vamos supor um algema. Se o policial algemar um camarada, aqui não cai não. É perigoso o braço apodrecer ali e o trem cai. Tem que alguém enfiar a chave, ó. Mas o anjo só fez assim, ó. E as cadeias. É Deus mostrando para nós aquilo que é impossível para o homem. Para Deus é só um toque. É só um. Sabia que para a gente é ser coisa de outro mundo. Nossa! Jeová, isso não é nada. O que eu tenho que aprender é confiar nele. Ele toca, as cadeias caem. Aí a Bíblia diz assim, olha, e disse-lhe o anjo: cinge essa sua roupa, ata as tuas sandálias. Alguém pensou que aquela sandália já era, nunca mais vai andar, daqui vai para a degola. O anjo está dizendo: pode amarrar ela. Por que, perdão? Você usa a tua capa e me segue. E me segue. Me segue. Olha, o pastor ali, com todo respeito, vem cá. Eu disse, é ele que vai abrindo a porta, irmão. O que a gente tem que fazer é crer nele e confiar nele. Eu hoje moro, irmãos, com a minha esposa numa casa muito boa. Muito boa. Nós temos uma vida abençoada. Eu não moro na minha casa está alugada em Betim, eu aluguei uma casa em Belo Horizonte. Mas a casa muito boa. A gente, quando casou, eu morava no barracão, no lote da minha mãe, na favela. Eu casei com ela, que veio da casa da mãe dela na outra favela. Juntou favela na favela. Eu tinha nada e ela nada tinha. Ela juntou tudo, nada de nada. Mas a gente só tinha uma coisa: a fé em Deus. A fé no Salvador. E hoje eu fico olhando a bênção do Senhor no nosso lar, na nossa casa. Uma casa boa, um lugar bom de morada. Aleluia. Um carro bom para fazer a obra de Deus. As contas em dia, não é que não, tem bastante, mas tudo em dia. Eu vejo, irmãos, a mão de Deus. Porque se eu olhasse, eu não tinha como ver isso. Aleluia. Mas confiando no Senhor, as portas foram abrindo. As portas foram abrindo. Tinha gente que travava: será que vai dar? Será que não vai dar? Mas a porta foi abrindo. No tempo certo, na hora certa, a porta foi abrindo. Aquieta teu coração, Deus está abrindo porta. Aleluia. Profetiza para ela dizendo: ei, porta fechada, o meu Deus está vindo. Aí vem Deus. Aleluia. Aleluia. À medida que o anjo vai na frente, o Pedrinho vem atrás, a porta vai abrindo, e a Bíblia diz assim, olha, e saindo o seguia e não sabia o que era real. Irmão, o Pedro está tão encantado, o Pedro está indo, a porta está abrindo, o Pedro: será que isso é verdade? Será que eu estou sonhando? E um soldado na porta, porque o Pedro estava dormindo, mas o soldado não podia dormir não, tinha que estar vigiando. Só que o Pedro está dormindo e o soldado acordado. Agora o Pedro acordado e o soldado dizendo: no céu. Eu imagino o Pedro saindo: misericórdia. Ai, um desse acorda. Aí o Pedro saindo,
saindo. Quando chega na última porta, diz a Bíblia que era uma porta de... A porta era de... Era pior. Quem sabe as primeiras de madeira forte, grande. Mas agora uma porta de fé mais forte. Ou porta fechada, aí vem Deus. Uma porta de fé. A Bíblia diz assim: a qual se lhes abriu por si. Eu imagino. Imagina nu. E tem gente pensando que o controle remoto é coisa do século XX, é coisa do século XXI. Ô irmãos, o controle já está na mão do Pai da Terra. Ele tem o controle da nossa história, Ele tem o controle da nossa vida, Ele tem o controle dessa obra aqui. Foi o controle dele que as portas foram abrindo. Às vezes o pastor lá conta pra gente como foi o processo, mas foi a mão dele apertando os botões da graça e da misericórdia, e a porta foi abrindo. A tua vida não está na mão do homem, a tua vida ainda está na mão de Deus. Ele está dizendo: aquieta! Quem sabe hoje ele vai apertar o botão da cura ao teu respeito, o botão do batismo com fogo. Quem sabe é hoje. Automaticamente a porta se abriu. Quando a porta se abre, o anjo, o anjo passa ao Pedro atrás do anjo, tô indo. Só que quando chega lá fora, o anjo foi embora. Ao Pedro. Mas gente, se o Pedro é um crente burro, o anjo já foi embora, então eu vou voltar para dentro. O anjo deixou eu sozinho. Irmão, a parte de Deus, mas a sua parte é você. A parte de Deus é enviar o anjo e livrar. A parte de Pedro, canela. Pedro quer voltar. Deus me livrou. Imagina o Pedro correndo. Por que é isso aí, pastor? Fuga! Irmãos, a parte de Deus é curar. E a parte da igreja é crer naquele que cura. A nossa parte é colocar a nossa fé em... Sabe, porque muita coisa tem parado de acontecer em nosso meio. Parece, pastor, que a gente vai se acostumando com as coisas e a gente vai tá bom, deixa de crer. Eu vejo gente, às vezes, nova convertida, já viu como um novo convertido, ele recebe muito. É uma fé limpa, pura. Tem hora que a gente, em vez de melhorar, pensa: agora eu estou bom. Em vez da gente crer, fica mentindo. O pregador, o cantor, o pastor. Quinta-feira passada eu estava pregando, eu preguei 3 quinta-feiras no Morro Alto, na subsede ali da Assembleia de Deus, e uma senhora que aceitou Jesus na quinta-feira retrasada, chegou lá na quinta-feira passada, tinha aceitado Jesus. Na hora que eu estou lá pregando no final, ela, no meio do culto, ela veio, se levantou e falou: pastor, eu quero dar um testemunho. Uma senhora, uns 60 e poucos anos de idade, chegou e falou: irmã, eu aceitei Jesus na semana passada. O Senhor orou pelos enfermos. Eu tinha um problema grave na coluna, mas velho, eu fui embora para casa, nem percebi. Chegou em casa que eu fui perceber que agora eu posso abaixar, posso levantar, e a minha coluna já não dói mais. E Deus vai operando. Muitas pessoas sendo curadas, mas eu vi muita gente, aleluia, nova na fé, uma fé pura. E às vezes a gente tem que começar a exercer a nossa fé de novo. Eu estava pregando, pastor Marco, em Partilha um dia. Irmão, pensa num dia que está tudo ruim. A igreja estava ruim. E o pregador que era eu estava pior. Tinha que pensar, cara, eu tenho um encaixe. Eu tentava, suando, que batia quem foi meu Deus, satisfação. Quando eu vi que o trem estava feio mesmo, quando eu 8h30, eu falei: já está ruim, já está feio. Pior que está, não fica. Falei: não vai ver, não, nós vamos orar. E Jesus vai curar aqui hoje. Se não curar, não tem problema, já está ruim mesmo. Mas por que eu fiz isso? Eu tinha lembrado de um pastor que tinha ministrado sobre a minha vida num lugar que eu preguei. Ele falou: Deus quer usar você na área da cura. Quando eu lembrei daquilo, eu falei: é hoje então que eu vou pôr isso em prática. Eu falei: Deus
cabeça, eu falei, vai vir gente. Uma dorzinha aqui no braço. Uma dorzinha de cabeça, irmão. O primeiro irmão chega na frente. O que é que o senhor tem? Eu estou com problema nos ossos, eu não levanto mais meus braços. Eu falei, Jesus, era menos, Jesus. Chega uma mulher, irmão, com 2 esporão no pé, chega arrastando. Eu falei, meu Deus do céu. E eu já tinha gritado, Jesus vai curar mesmo, vai curar mesmo. Meu Deus do céu. E veio mais enfermo. E eu fechei o olho e fui, Deus, igual eu fui orando, ministrando cura, e orando, no meio da oração, aquela olhadinha assim, o moço que não levantava os braços, estava com os 2 braços lá. E eu, vai, curou mesmo. A mulher, diante de Deus, eu estou falando isso diante do Espírito Santo, a mulher com os porão no pé, bateu o pezinho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí quase que eu falei, pode buscar os defuntos agora. Pensa numa fé que cresceu. A fé cresceu agora. Aleluia. Eu vi muitos milagres. Sabe quando eu vejo os milagres diminuir de cura? Quando eu paro de orar pelas pessoas. Porque a Bíblia diz assim, os sinais seguirão os que creem. Os sinais, olha o que ele falou, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha, ele põe nas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É ele que falou. Minha sogra contou para mim esses dias um testemunho. Ela, lá na casa dela, crente, e os vizinhos endemoniados, direto chamavam ela para expulsar, e ela morrendo de medo. Ela contando no ar, eu com medo daquilo, que eu tinha que ter dessa experiência. E ela com medo, mas um dia ela estava lá, os vizinhos chamando, olha aqui, o fulano está encapetado. Ela, meu Deus, não vou não, misericórdia, meu Deus. Aí ela falou, Senhor, meu Deus, fala comigo na Bíblia. Quando ela abriu a Bíblia, ela leu assim, eis que vos dou poder e autoridade para expulsar o demônio. Quando ela leu aqui, deu uma coragem, né? Deu uma coragem, mas o medo também estava lá no fundo. Ela falou, eu fui com medo e com coragem. Estou com medo, não estou indo, Jesus. E ela foi falando, vai na minha frente, Jesus, vai na minha frente. Quando chegou, veio o rapaz encapetado, ela estendeu a mão, chamou ele, repreendeu o mal. O rapaz foi liberto, ele não dormia a noite, dormiu a noite toda, e no outro dia falou, Fátima, ele dormiu a noite toda, e ela só fica assim, a glória de Jesus, a glória de Jesus, agora é a glória dele mesmo, é ele quem faz. Por que eu estou contando isso aqui, irmãos? É porque nós temos que crer. Você sabia que Jesus quer batizar muito mais na igreja com o Espírito Santo? Só que a gente põe tanto mito, tanta coisa. A gente fica assim, não, se você não fazer assim, você não vai ser batizado. Se você não fazer assado, você não... É quase que tem que ser perfeito para Jesus batizar, irmão. O batismo é uma promessa de Deus. O batismo não é para quem é perfeito. O batismo não é para que o Espírito Santo nos aperfeite. É para que ele nos ajude. Aí então eu não posso ter falha. No dia que você não tiver falha, você não vai estar aqui mais. No dia que você tiver falha, você já foi arrebatado. Eu estou dizendo, irmãos, nós temos que voltar a crer no que está escrito. Em meu nome falarão. É chegar na frente e falar, Jesus, está escrito, eu creio, eu recebo, eu vou abrir a boca, vou falar novas línguas, porque o Senhor tem promessa, tem batismo, tem fogo, e Ele vai fazendo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe como foi, irmão? Eu comecei, a única coisa que eu queria era buscar a Deus, orar e orando, buscando. Um dia eu estava reunido com os jovens, orando, Jesus me batizou com o Espírito Santo em 2001. Comecei a falar em novas línguas sem saber o que era. Ninguém instruiu, ninguém orando, eu estava orando, mas comecei a falar. Eu não sabia, não só sabia. Mas esse trem gostoso, o trem gostoso. E a minha vida daí em diante nunca mais foi a mesma. Ele tem isso para nós, irmãos. Irmãos, essa igreja, esse número de gente, numa quinta-feira, num lugar que não é tão grande como a Serra do Cipó. Isso aqui já é um milagre. Só que o que eu vim dizer? Deus tem milagres ainda maiores para fazer. Alguém vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Alguém vai sair daqui curado. E através da sua vida, Deus vai curar outras pessoas e vai encher outras pessoas. E outras pessoas serão salvas e alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a tua vida que virá gente de longe passear aqui. Pessoas que vão vir passear e vão sair daqui salvas, cheias do Espírito Santo.
E Deus vai te usar na tua empresa, Deus vai te usar lá naquela pousada, Deus vai te usar onde você trabalha, Deus vai te usar nessa casa, neste lugar. Aleluia! O Pedro vai para a gente orar agora. O Pedro vai para a casa da mãe de João Marcos. O povo está tudo de joelho orando. E o Pedro chega e bate na porta querendo entrar. O povo aí assusta, porque o Pedro está batendo na porta. O povo está orando para o Pedro e o Pedro está batendo na porta. O povo está orando para o Pedro e o Pedro está batendo na porta. Porque quando a igreja ora, aquilo que ela ora começa a perseguir ela. A bênção começa a chegar. A irmã Rod vem abrir a porta. Ela primeiro ouve a voz de Pedro. Ela ficou tão alegre. Ela entrou para dentro, não abriu a porta. Não adianta se alegrar, não abriu a porta, gente. Ah, Pedro! Quem foi? Não, Pedro, não é o anjo dele, é o Pedro. E o Pedro continuou persistindo. Quando abriram a porta, viram, ele testemunhou o que Deus fez. Eu profetizo, na quinta-feira que vem, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas vão dar testemunho de coisas que vão acontecer hoje. Pessoas vão, não porque eu estou aqui, não porque eu estou pregando, porque eu não sou nada. Quem faz é meu Deus. É o Deus do pastor, o Deus dos obreiros e o Deus da sua vida. Eu creio assim. Eu creio, pastor, eu não creio. Eu creio para mim, para vocês. Creio que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, coloca de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero chamar à frente aqui primeiro. Aleluia. Todas as pessoas que creem que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo hoje. Deus quer. Se você crê e quer, vem aqui assim. Seja criado. Olha aqui que lindo, irmão. Isso aqui é fome de Deus. Isso aqui é alguém querendo mais da parte do Senhor. Venha. Pode vir. Pode vir. Vem criança, vem idoso, venha quem tem desejo mesmo. Pode vir, se tiver mais, venha. Você que quer hoje, fala, eu quero ser batizado com o Espírito Santo hoje. Pode vir, está vindo mais gente. Pode vir, gente, pode vir. Irmão, já tem gente sentindo a presença do Espírito Santo aqui na frente. A orientação que eu tenho para todos vocês é essa: olha, não tenha medo de abrir a sua boca e começar a falar em novas línguas. Tem gente que fica assim pensando, mas essa língua que vem na minha mente, no meu coração, acho que é a língua de fulano. Tem língua de fulano, é a língua de Deus. Ah, não, essa língua deve ser do capeta. Irmão, o capeta está longe daqui. Capeta não vai querer pôr língua estranha na sua boca, não. Mas é porque eu estou errado nisso, naquilo. Não, irmão. Ninguém é batizado porque não é, não. Jesus batiza porque Ele é bom. E o Espírito Santo já mora dentro de você. Você vai se abrir, fechar os seus olhos. Agora Deus vai batizar quem ficar também com os olhos regalados. Não, fecha os seus olhos. Abra seus braços, creia. E abre a boca e começa a adorá-lo, glorificá-lo. E as línguas vão surgir na sua boca. Chorabacaia. Aqui na frente estão agora os que estão querendo o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Agora eu gostaria de chamar na frente agora todos que estão aqui hoje e estão enfermos e creem que Jesus vai te curar também. Sai do seu lugar e vem aqui à frente também. Todos. E os que estão aqui já vai orando. Os que querem o batismo já fecha os olhos e já vai orando. Porque Deus já está tocando aí, irmãos. Irmãos, eu já sinto o Espírito Santo tocando pessoas. Eu já estou vendo gente chorando aqui. Eu já estou vendo gente chorando. Todos os enfermos, vem aqui à frente agora, porque Jesus já está tocando aqui. As pessoas que querem ser batizadas já estão orando. E todos os enfermos, vem aqui à frente agora. Alabaxanda, arabacandaranha. Arabacanda, arabagaia. Vai orando, vai orando. Os enfermos já estão aqui. Eu vou fazer um pedido. Você que está enfermo aqui agora, você vai pôr a